Muito bem, Santiago. Agora eu vou te explicar as normas jurídicas do nosso país. Você, como uma pessoa, um bebê, precisa aprender. Você quer aprender? Então eu vou te ensinar, então. Vamos aprender sobre as disposições especiais sobre a nacionalização da Marinha Mercante, tá? Olha só, o comando de navio mercante nacional só poderá ser exercido por brasileiro nato. Sabe o que é um brasileiro nato? Ei, eu tô te ensinando uma coisa importante. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não? Mas olha só, é a letra da lei, é muito importante. Ah, já sei. Vamos falar com outras palavras? Vi, me ajuda aqui. Vamos traduzir para ele. Santiago, agora a gente vai falar de um barcão. Olha esse barcão que tá aparecendo aqui atrás da gente. Olha só esse barcão. Olha aqui, ó. Olha que grandão, Santiago. Olha que legal, hein? Que legal. Você tá gostando dessa história? Ó, mas só um brasileiro, hein? Só uma pessoa que mora no Brasil, que pode ir nesse navio, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Vamos dar tchau pro navio, Dá tchau pro navio. Tchau, navio! A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou a Andréia. Eu sou o Pedro. E eu sou a Mariana. E não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seu amigo, seu parente. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho. E esse trimestre nós vamos estar estudando sobre as parábolas de Jesus, que são vivas. Gente, primeira aula do trimestre. Uhul! Tem muita coisa interessante vindo por aí, hein? Você não pode perder uma aula, adolescente. E para começar a nossa aula, eu vou convidar a Mariana para estar orando. Amém. Vamos orar, então? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã de domingo que o Senhor nos deu, pela oportunidade de estarmos aprendendo mais sobre a Tua Palavra. E hoje, Pai, tão especial, sobre as parábolas de Jesus, que são vivas até hoje, meu Deus. Que o Teu ensinamento venha até o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, adolescentes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Radassa. Meu nome é Isabela. Estamos aqui para mais um Espada Afiada! Bom, a nossa Bíblia é do devocional Robert McCheyne, então ela tem a organização diferente de outras Bíblias convencionais. E a referência de hoje é Mateus 13:10. Valendo! Já foi lá no final. Mateus 13? Mateus 13. Cadê? Achei! Ah, que página. É página 692. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E é isso, gente. Esse foi o nosso Espada Afiada de hoje. Tchau! E hoje a nossa lição é sobre Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. Com certeza vocês já devem aí se lembrar de alguma parábola. Todos vocês já ouviram a história de alguma parábola. E aí, adolescentes? Meu nome é Radassa e estamos no Você Sabia? Mas e aí, você sabe o que são parábolas? As parábolas são histórias simples e curtas, que contêm lições importantes e profundas. Elas são usadas para transmitir ensinamentos morais e espirituais de uma forma acessível e fácil de entender. Na Bíblia, Jesus usa frequentemente parábolas para ensinar seus seguidores sobre o reino do céu e a vida cristã. As parábolas de Jesus são cheias de ensinamentos e significados valiosos. Elas nos mostram como devemos viver nossas vidas de acordo com os princípios do amor, compaixão e da justiça. Algumas das parábolas mais famosas de Jesus incluem a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano e a parábola do semeador. Além disso, as parábolas de Jesus também têm curiosidades muito interessantes. Por exemplo, muitas delas são baseadas no cotidiano das pessoas da época, como
o comércio e a agricultura. Isso torna essas histórias mais acessíveis e relevantes para nós, mesmo nos dias de hoje. Portanto, ao ler as parábolas de Jesus, lembre-se de prestar atenção aos ensinamentos que elas nos transmitem e tente aplicá-los em sua própria vida. Elas são uma fonte de inspiração e sabedoria, que podem nos ajudar a crescer espiritualmente e a nos tornarmos pessoas melhores. Nunca subestime o poder das parábolas de Jesus. Elas podem transformar a sua vida de uma maneira incrível. E é isso, adolescentes. Esse foi o nosso Você Sabia? Tchau! Então Jesus, ele utilizava as parábolas para ensinar de uma forma mais simples, contextualizada. E ele utilizava essa metodologia oral de contar essa história, trazendo um contexto para ensinar até mesmo aqueles mais simples da época. Não é isso, Pedro? Sim, André, e a palavra parábola, ela vem do grego parábole, que significa colocar as coisas de lado a lado, com a finalidade de fazer uma comparação entre elas. Sendo assim, podemos dizer que uma parábola é um tipo de comparação tirada do nosso cotidiano da vida, que é feita, contada, para esclarecer outra realidade. E as parábolas, Andréia, elas já eram muito utilizadas no Antigo Testamento, no contexto cultural judaico, com a parábola de Jotão e também a vinha e as uvas do profeta Isaías. Já no Novo Testamento, a gente tem muitas parábolas conhecidas, como a de Jesus. Mas será que os adolescentes sabem alguma parábola de Jesus? Vamos ver aí. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou o Pedro, estou aqui para mais uma entrevista com vocês. E hoje a pergunta é: será que os adolescentes sabem quais são as parábolas de Jesus? Uma parábola é os filhos pródigos, deixa eu ver, a figueira que não dava frutos, As 10 virgens. Parabéns! Ei! A parábola do joio e do trigo. Do filho pródigo. Acertou! Ei! Parábola do semeador. Eita glória! Eu conheço a parábola do samaritano. E foi isso, adolescentes. Mas fica a pergunta, será que você sabe alguma parábola de Jesus? Vimos então que alguns adolescentes sabem algumas parábolas de Jesus. Mas parábolas não são apenas histórias contadas para distrair ou entreter pessoas. De acordo com Jesus, as parábolas tinham a finalidade de esconder a verdade das pessoas satisfeitas consigo mesmas, que eram os incrédulos da época, e revelar a verdade às pessoas que tinham fome e sede de justiça, que eram os que creem em Jesus. E adolescentes, as mesmas parábolas que serviam para iluminar a compreensão daquele cujo coração estava aberto para ouvir a palavra, funcionava também como um juízo divino contra aquele que tinha o seu coração fechado para a palavra. Olá, adolescentes. Por que Jesus ensinava por meio das parábolas? A parábola, é uma forma literária de ensinar por meio de comparação, e elas ajudam muito na compreensão da mensagem principal. Então Jesus nasce numa cultura onde o contexto judaico era muito tendencioso a seguir os princípios gregos. Então as pessoas estavam ávidas por um conhecimento, por causa da expectativa da manifestação do Messias. Então Jesus usa as parábolas por ser um meio mais prático de ensinar as pessoas mais simples. Como o evangelho iria atingir principalmente a classe mais simples e seria rejeitado pelos intelectuais da época, pelos teólogos, pela comunidade principal acadêmica de Israel. Então Jesus sabia que o povo simples é que ia crer na sua palavra, então ele usa as parábolas como uma forma de ajudar os mais simples a entender de forma mais plena a sua mensagem pregada. Por exemplo, a parábola
do joio e do trigo, né? Eles estavam acostumados com o joio, com o trigo, eles conheciam aquela estrutura. A parábola do semeador, eles sabiam, porque eles eram, né, pessoas que viviam da agricultura. Então, esses exemplos ajudavam as pessoas a aplicar aquilo que elas sabiam e faziam uma referência ao reino de Deus e podia aplicar às suas almas e então serem salvas. Então, de forma sábia e soberana, Jesus Cristo escolheu as parábolas porque era a melhor forma de ensinar para aquelas pessoas que estavam ouvindo e elas iriam conectar a mensagem do reino ao coração delas. Ele foi extraordinário, Jesus é o melhor e o maior de todos os mestres, ele é o nosso mestre principal. Deus abençoe vocês. Jesus viveu em uma época em que a tradição oral era muito utilizado para contar histórias. A Bíblia, né, as Escrituras, elas eram contadas de geração em geração pelas suas famílias. Então, a forma oral de se contar era muito utilizado na época. Porém, quem era detentor do conhecimento, que eram os doutores da lei, por certo utilizavam naquele tempo palavras de difícil entendimento para um povo simples, um povo comum. Ao ensinar por parábolas, Jesus tornava as verdades espirituais acessíveis a todas as pessoas, independente da sua educação ou do seu status social. Por quê? Porque ele utilizava uma forma simples de exemplificar aquilo que ele estava querendo ensinar. Não era apenas o ensino da palavra. Ele ensinava a palavra, mas ele explicava através da parábola o que aquela palavra estava querendo dizer. Então, era uma forma simples e, por ensinar através de parábolas, era, inclusive, uma maneira mais fácil das pessoas daquela época propagar o evangelho também através das parábolas. Porque quem é que não consegue memorizar uma parábola? Não fica na nossa memória? As parábolas, elas eram como janelas que abriam o entendimento dos corações para a mensagem do reino de Deus, porque todas as parábolas, elas trazem consigo uma revelação do reino de Deus. É um ensinamento que Jesus trazia de uma forma simples e acessível àquele povo. As parábolas eram tão fáceis de lembrar e de transmitir, que permitia com que as pessoas compartilhassem com a família, com os filhos, né? E os pais iam passando de geração em geração. E as parábolas também, elas tinham o propósito de revelar gradualmente a verdade. O que Jesus queria, a intenção dele, o objetivo dele, através de ensinar por parábolas, é que o povo entendesse qual era a motivação por estar ali em ouvir a Cristo. Eles estavam ali ouvindo Cristo pregar sobre o reino, mas sobre a verdade do reino de Deus. E muito interessante também é que muitas pessoas confundem porque há uma interpretação, querem interpretar uma parábola e, na verdade, a parábola só está escrito ali na parábola aquilo que Cristo queria revelar através daquela parábola. Por exemplo, nós vemos o filho pródigo, onde ali não aparece a figura materna desse filho pródigo. Mas por que não aparece a figura materna? Quer dizer que ele não tinha mãe? Não, é porque a figura materna ali não era relevante para o ensino que Jesus queria aplicar. Porque aquela parábola do filho pródigo, ela traz um ensinamento a respeito da criatura, da relação da criatura com o Criador, ou seja, do homem para com o pai. Então, a figura ali da mãe não era importante, não era relevante para aquela parábola. O que nós precisamos interpretar em uma parábola é tudo aquilo que está escrito e previsto dentro daquela parábola. O que não está, o que está oculto, o que não foi revelado, não é pertinente, porque se fosse pertinente, Jesus teria dito ou falado através daquela parábola. Jesus queria que seus seguidores buscassem mais do que as palavras superficiais
que mergulhassem nas entrelinhas das parábolas em busca da sabedoria divina. Jesus, quando ele usa essa metodologia, ele traz, não por entretenimento do povo, mas ele traz uma maneira muito simples de ensinar, e ele arrasta multidões que queriam ouvi-lo justamente por conta da forma como ele ensinava. A respeito da metodologia, desse modo de ensinar, Jesus ele é reconhecido, inclusive, na educação, pelo modo como ele ensinava o povo através dessa parábola que trazia uma contextualização do tempo, daquele contexto histórico, social da época, e ele ensina, então, o seu povo verdades vindas do céu. E é muito interessante quando nós estudamos acerca das parábolas e no decorrer do trimestre nós veremos várias parábolas e cada uma trazendo consigo um ensinamento real que era no contexto histórico daquela época, mas que até o presente momento vem também nos ensinando acerca do que Cristo queria revelar através daquela parábola. Não é isso, Mariana? Pois é, Andréia. O que Jesus queria, contando as parábolas, era que, na verdade, os ouvintes tivessem uma resposta, um posicionamento acerca dessas histórias. Porque, na verdade, as parábolas, elas não eram contadas apenas para agradar a um povo. Porque as parábolas, elas não são apenas histórias. Elas são algo que nos trazem reflexões, tanto espirituais quanto morais. A finalidade de Jesus, ao contar essas histórias, era que ele queria confrontar os nossos corações, e até os dias de hoje. Jesus nos faz ter reflexões acerca de quem estamos sendo aqui na Terra. Por exemplo, como a parábola do bom samaritano. A reflexão que ele nos traz é: que tipo de pessoa nós estamos sendo diante deste mundo? Como nós estamos nos comportando como filhos de Deus e membros do corpo de Cristo diante dessa sociedade que é tão maligna? Então saibam, adolescentes, que as parábolas não ficaram no passado. Elas são vivas até os dias de hoje e elas nos convidam para uma jornada espiritual e profunda com Jesus Cristo. E nós já estamos caminhando para o encerramento da aula. Mas já estamos caminhando para o final. Mas, antes de encerrar a aula, Jesus também nos ensinou que nós devemos ofertar. Não é isso, Mariana? Pois é, adolescentes. A gente não pode esquecer que uma das parábolas de Jesus é sobre a oferta da viuvinha, não é? E não é sobre quantidade e nem valores, mas é sobre o que está no seu coração. Então agora eu convido você a ofertar o que você tem de melhor no seu coração. Tá passando aí o Pix, nosso PicPay, conta bancária, agência, todas as formas aí que você puder contribuir vai estar aparecendo. E agora, tá passando agora aqui, ó, um helicóptero em cima da igreja que tá passando as imagens aí do nosso projeto dos 1000 Valentes. Está aparecendo o campo, o nosso templo, onde vai ser a cozinha. E esse espaço ainda não é nosso, mas nós estamos orando e contando com a ajuda de muitos irmãos para que nós possamos comprar esse espaço. Vejo nos seus olhos uma lágrima rolar, fazendo transparecer o seu interior. Anda sem sentido, vive sem razão, machucado está seu coração. Mas chegou a hora de tudo terminar, a dor vai embora, já pode cantar. Sinta
E aí, adolescente, tudo bom com você? Eu sou o Vitor e vim fazer o Momento Quiz para saber se você tá ligado na aula. E a primeira pergunta é: você sabe o que é uma parábola? Alternativa A: é uma história fictícia com personagens sobrenaturais. Alternativa B: é uma narrativa curta que utiliza metáforas e ensinamentos do cotidiano para transmitir um ensinamento. Alternativa C: é uma forma de poesia popularizada na Grécia Antiga. Tempo na tela! Tempo esgotado. E a alternativa correta era a letra B. E agora, vamos para a nossa segunda questão. E a pergunta é: quais eram os objetivos das parábolas ensinadas por Jesus? Primeira alternativa: entreter e divertir as pessoas. Segunda alternativa: transmitir ensinamentos morais e espirituais de forma simples e práticas. Alternativa C: testar o conhecimento dos discípulos sobre a Bíblia. Tempo na tela! E tempo esgotado. E se você colocou que era a letra C, você errou. A alternativa correta é a letra B. E agora vamos para a nossa terceira questão. Quais são os princípios para interpretar corretamente uma parábola? Primeira opção: levar tudo ao pé da letra e não buscar significados mais profundos. Segunda opção: analisar o contexto histórico e cultural em que a palavra foi contada. Terceira opção: ignorar as lições morais e espirituais e focar somente na narrativa em si. Tempo na tela. Tempo esgotado. E se você colocou que a resposta certa é a letra B, você acertou. E foi isso, adolescentes. Espero que você tenha gostado do nosso Momento Quiz. Tchau! Queridos adolescentes, as parábolas de Jesus são muito mais do que histórias contadas. É um convite a uma mudança interior. É um convite ao reino de Deus. Guarde isso no seu coração. E adolescentes, é muito importante a gente saber muito das parábolas, pois, como está na Bíblia, elas servem para nós nos dias de hoje. E nós não podemos nos esquecer, não é, adolescentes? Jesus é o mestre dos mestres. E cada um dos seus ensinamentos deve ser valorizado, honrado e seguido. Para encerrar nossa aula de hoje, nós vamos convidar o Pedro para estar orando. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula, por mais esse domingo abençoado, Pai. Te pedimos, Senhor, pelo culto à noite, que ele venha a ser muito bom. Pai, também te peço que essa palavra, Senhor, ministrada hoje, venha a ser plantada, meu Deus, no coração dos adolescentes. Isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, adolescentes!